Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula resolução de equação do segundo grau pelo método de completar o quadrado. Um usuário aí do YouTube me pediu para resolver essa equação aqui, ó, 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero, né, pelo método de completar os quadrados. A primeira coisa que você deve saber é produtos notáveis, para entender bem essa matéria. Então lá na sétima série foi estudado lá os produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos, por exemplo, x mais a elevado ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E essa segunda forma aqui, que é o quadrado da diferença de dois termos. O primeiro termo é o x, o segundo termo é a letra a. Então é o quadrado do x, menos duas vezes o x multiplicado pelo a, mais o a ao quadrado. Isso chama-se produtos notáveis. O resultado do produtos notáveis é chamado de um trinômio quadrado perfeito. Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, você observa que tem três termos. Isso é chamado de trinômio quadrado perfeito. O resultado dos produtos notáveis. Os produtos notáveis, por exemplo, essa diferença de dois quadrados, ele é obtido assim, ó, pelo processo tartaruga, né? X multiplicado por x é x ao quadrado. Esse x multiplicado por menos a é menos ax. O menos a multiplicado pelo x é menos ax. E menos a multiplicado por menos a é mais a ao quadrado. Menos 1ax com menos 1ax dá menos 2ax. Então, nós temos aqui o trinômio x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Isso aqui é o trinômio quadrado perfeito. Aqui foi feito pelo processo tartaruga. Em geral, pede para o aluno memorizar, né, essas formas de produtos notáveis, já que ele trabalha com isso aí várias vezes. Agora, como é que se reconhece um trinômio, se ele é quadrado perfeito? Então, eu te dou um trinômio, por exemplo, 4x ao quadrado é o primeiro termo, 12x é o segundo termo e mais 9 é o terceiro termo. Eu quero saber se esse trinômio ele é perfeito, se ele pode ser fatorável. Então, a primeira coisa que você tem que tentar é duas raízes quadradas exatas. Então, 4x ao quadrado possui raiz quadrada exata, 12 não possui raiz exata e o número 9 possui. Então, você vai lá e escolhe, dentro dos três termos, duas raízes exatas. Então, a raiz de 4x2 é 2x e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, está lá, 2x e 3. Agora, eu tenho que multiplicar essas raízes, o 2x e o 3, pelo número 2, lá da forma dos produtos notáveis, que é essa daqui, ó, x menos a, aqui está faltando um 2, elevado ao quadrado. É x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Então, estou multiplicando por esse 2 aqui, de vermelho. Aqui, ó. Então, peguei as raízes, o 2x e o 3, e multiplico por 2, lá da forma dos produtos notáveis. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12x. Esse 12x é exatamente o termo que não possui raiz. Então você fala que esse trinômio ele possui uma fatoração. Então você coloca em forma aqui de quadrado, 2x mais 3 ao quadrado. Então é assim que se reconhece se o trinômio ele é um quadrado perfeito. Se não passar por esse teste aqui, ele não é quadrado perfeito. Então agora eu vou resolver a equação que o usuário aí do YouTube me pediu. Pelo método 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa constante aqui, ó, que não tem variável número 1, que é esse número pelado aqui, e transportá-lo para o segundo membro com a operação inversa. Como ele é positivo, o inverso da adição é a subtração. Agora eu vou dividir toda a equação pelo número 4, porque o coeficiente de x ao quadrado é o número 4. Se aqui fosse um 7, eu ia dividir ambos os membros da equação por 7. Agora, por que isso? Porque eu vou comparar isso com a fórmula de produtos notáveis. Então, dividindo por 4. Se 4 dividido por 4 é 1, 4 dividido por 4 é 1, e 1 quarto, e 1 não dá para dividir por 4. Então, dividindo esse 4 com 4, dá 1x ao quadrado. O menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Agora, eu vou comparar isso daí com o trinômio, né? Quadrado perfeito lá dos produtos notáveis. X ao quadrado menos o x, mais um termo que eu vou somar aqui elevado ao quadrado. E se eu vou somar algum termo no primeiro membro, obrigatoriamente eu tenho que somar no segundo membro. Isso aqui é uma equação. Então, se eu somo um termo no primeiro membro, obrigatoriamente eu tenho que somar no segundo membro, porque senão altera a equação, né? Para que forme um trinômio, porque isso aqui é um binômio, só tem um termo, x ao quadrado menos o x. Por isso que eu coloquei
esse retângulo aqui no primeiro e no segundo membro, que é para completar o trinômio, já que ele não era perfeito. Esse trinômio dado aqui, ó, ele não era perfeito. Então eu tirei o número 1, passei para o segundo membro, fiquei com o binômio, né? E agora eu vou colocar um outro termo aqui somando, para completar esse quadrado. Agora, como é que eu faço isso? Ora, eu vou comparar isso daqui, ó, o x ao quadrado menos o x, mais essa coisa aqui incógnita, né? Com a fórmula dos produtos notáveis. X menos a elevado ao quadrado. Ficou faltando de novo aqui o número 2. Ó, é x2 menos 2ax mais a ao quadrado. Então, vou sempre comparar com isso daqui. Tá vendo? 1x ao quadrado menos 2ax mais o a ao quadrado, que é a fórmula dos produtos notáveis. Aqui é 1, aqui é 1. Aqui é menos 1x, aqui é menos 2ax. Então, você tira o x com o x, você vai falar que esse menos 2a é igual a menos 1. Então, está aqui, ó. Menos 2a é igual a menos 1. E esse outro termo aqui eu não conheço. Eu estou procurando. É exatamente esse termo que está no retângulo aqui que eu estou procurando. Então, se menos 2a é igual a menos 1, você está multiplicando, você passa dividindo. Menos dividido por menos é mais. Então, a vale 1 meio. Aí eu volto e coloco ele aqui, ó, no primeiro membro e no segundo membro. Coloquei lá. E já elevei ao quadrado, né? Porque meio elevado ao quadrado é 1 quarto. Então, 1 elevado ao quadrado é 1 e 2 elevado ao quadrado é 4. Coloquei lá, ó, ele aqui, ó, no primeiro membro e no segundo membro. Menos 1 quarto somado com 1 quarto é zero. Aqui, ó, menos 1 quarto somado com 1 quarto é zero. Agora, x ao quadrado menos 1x mais 1 quarto, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, é x menos 1 meio elevado ao quadrado, que é justamente esse valor de a que eu encontrei aqui, ó. Então, é o x menos a raiz que você encontra, que é o valor de a, né? Então, x menos 1 meio elevado ao quadrado igual a zero. Aí, para resolver essa equação, você extrai a raiz do primeiro membro e do segundo membro, já que o expoente aqui é 2. Ó. Então, isso aqui foi uma fatoração. Cortei o 2 com 2, vai sobrar x menos 1 meio igual a zero. Olha lá, ó. X menos 1 meio igual a zero. E tem esse mais ou menos aqui. Agora, por que esse mais ou menos? Porque eu extraí a raiz quadrada. E quando você tem uma potência, uma raiz, por exemplo, menos 3 elevado ao quadrado, estou te dando um exemplo, né? Menos 3 elevado ao quadrado é 9. E mais 3 elevado ao quadrado também é 9. Então, existe um número positivo que é elevado ao quadrado, que dá 9. Existe um número negativo que também é elevado ao quadrado e fornece o resultado 9. Por isso é que tem esse mais ou menos aqui. Como o segundo membro é zero, não vou alterar nada aqui no meu exercício, né? Mas se for um número diferente de zero, se eu não fizer isso aqui, iria alterar. Então, sobrou esse argumento aqui, ó, x menos 1 meio igual a zero. Passei o equação do primeiro grau, passei o meio negativo, né? Segundo membro com operação inversa, mais 1 meio. Então, x igual a 1 meio. Essa é a raiz dessa equação, né? Se você usar a fórmula do Bhaskara, você vai ver que o delta é igual a zero. E a raiz x' é igual a x duas linhas, que é igual a 1 meio. Seria outra maneira de resolver isso. Vou fazer outro exemplo. Resolva a equação abaixo pelo método de completar o quadrado. Então, 3x ao quadrado menos 6x menos 9 é igual a zero. Aí eu vou tirar o menos 9 do primeiro membro, que é um número pelado, né, que não tem a variável x, e levo para o segundo membro. Aí eu vejo o coeficiente x ao quadrado, que é o número 3. Aí eu divido esse primeiro membro e esse segundo membro por 3. Eu dividi tudo por 3. Por quê? Porque esse coeficiente aqui é 3. Se fosse um 9, eu ia dividir tudo por 9. Se fosse 1000, ia dividir tudo por 1000. Então, 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2 e 9 dividido por 3 é 3. Tá lá. Agora, eu vou comparar isso com a fórmula dos produtos notáveis, que é x ao quadrado, x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Lá do início, lá que eu expliquei, produtos notáveis. Trinômio quadrado perfeito. Então, comparando com esse aqui, porque aqui é negativo. Se fosse positivo, aqui seria positivo, né? 1x ao quadrado, 1x ao quadrado. Menos 2x e menos 2ax. Você tira o x com o x, sobra menos 2a igual a menos 2. Ó. Se menos 2a igual a menos 2, menos 2 de menos 2 é mais 1. Então, a vale 1. Aí eu coloco ele aqui ao quadrado e coloco ele aqui ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 1 ao quadrado é 1. Isso aqui é o trinômio quadrado perfeito, está completado, né? Acabei de completar o quadrado perfeito, né? O trinômio quadrado perfeito, fatora.
x menos 1 elevado ao quadrado. E 3 mais 1 igual a 4. Nesse momento, como o expoente é 2, você vai extrair a raiz do primeiro membro e a raiz do segundo membro. Corta esse 2 com esse 2, fica x menos 1. E a raiz quadrada de 4 é 2. Você observa que eu coloquei o mais ou menos aqui, ó. O mais ou menos. Que é o x', quando eu considero esse menos 2 aqui negativo. E o x duas linhas, quando eu considero ele positivo. E passei 1 para o segundo membro com a operação inversa. De menos 1, passei para mais 1. Então, menos 2 somado com 1 é igual a menos 1. E menos 2 somado com 1 é igual a 3. Então, é desta maneira que nós devemos proceder para resolver as equações do segundo grau, usando aí o método de completar o quadrado. Né? Então, sempre assim. Você pega esse número pelado, né? Essa constante aqui, joga para o segundo membro com a operação inversa. Né? Vou voltar a tela aqui. Ó. Segundo membro com a operação inversa. Divide pelo coeficiente, né? Do x ao quadrado. E aí você compara com os produtos notáveis. Quando você comparar, você vai comparar essa parte aqui, ó, onde tem a variável x elevado à primeira. Então, menos 2a igual a menos 2. Acha o valor do a, coloque ele aqui elevado ao quadrado e coloque ele aqui elevado ao quadrado. Né? Se fosse uns 3, 3 ao quadrado seria 9. Então, você colocava 9 aqui e 9 aqui. E depois disso, você extrai a raiz quadrada do primeiro membro e do segundo membro. Então, é dessa maneira que você deve resolver. Um abraço. Até a próxima.